Meu nome é Beatriz, mas todos me chamam de Bia. Já estou bem mais velha agora, como 82 anos. E, olhando para trás, vejo uma vida marcada por silêncio, pela dor que fui obrigada a engolir e a esconder. Se você me perguntasse o que é ser feliz, eu não saberia responder. Eu sabia o que era o medo. Sim, eu conhecia bem o medo de ser eu mesma, de ser vista, de ser ouvida, o medo de ser algo além do que ele queria que eu fosse. Eu me casei com o Antônio quando eu tinha 20 anos. Ele era charmoso e eu era jovem e inocente, acreditando que o amor seria tudo o que eu precisaria. Durante o primeiro ano, era como se vivêssemos um conto de fadas. Ele me cortejava, me tratava com carinho, parecia que estava tão apaixonado por mim quanto eu por ele. Mas com o tempo comecei a perceber mudanças sutis. Primeiro, ele começou a me criticar por pequenas coisas. O jeito que eu falava, o modo como eu arrumava a casa, até o jeito que eu caminhava. Eu tentava não ligar. Dizia para mim mesma que era só uma fase, mas não era. As agressões começaram de forma lenta, quase imperceptível. No começo, eram só palavras. Ele me dizia que eu não era boa o suficiente, que eu não sabia cuidar de nossa casa como ele queria, que eu era preguiçosa. As palavras, esses golpes invisíveis, foram me moldando. Eu me tornei alguém que vivia em constante vigilância, sempre tentando acertar, temendo o que ele poderia dizer ou fazer a seguir. Ele tinha essa habilidade de me fazer acreditar que tudo o que acontecia de errado era culpa minha. E eu acreditava. O que mais me machucava não eram as palavras, mas o olhar. Ele olhava para mim com tanto desprezo, como se eu fosse algo inferior, algo que não merecia atenção, amor ou respeito. E ao mesmo tempo, ele me fazia acreditar que sem ele eu não seria nada, que ele era tudo o que eu precisava. Eu não sabia o que fazer com isso. Não sabia como viver sem ele, como enfrentar o mundo sem a proteção que ele me dava. Naqueles momentos eu sentia que meu valor estava inteiramente nas mãos dele. Os anos passaram e as palavras foram se tornando mais duras, as críticas mais constantes. Mas o que eu não via naquele momento era que ele estava me destruindo por dentro, me isolando de mim mesma. Não era só o que ele dizia, mas o que ele não me deixava ser. Eu me sentia cada vez mais pequena, cada vez mais insignificante. Mas a primeira vez que ele me bateu foi quando o controle deixou de ser sutil. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, e, de repente, ele começou a gritar comigo por algo que eu nem entendia. Era sempre assim. Ele estava nervoso, estava estressado. E eu, como sempre, era o alvo. Ele me empurrou, me fez cair no chão, e quando tentei me levantar, ele me deu um tapa no rosto. O som do tapa ecoou na minha mente por dias. Eu fiquei parada ali, sem saber o que fazer. Ele me olhou como se fosse minha culpa, e eu me senti suja, como se fosse merecedora daquilo. Eu pensei que ele ficaria arrependido, que pediria desculpas, mas ele não fez isso. Ele me disse que eu estava exagerando, que eu estava sendo dramática, e eu, que sempre acreditei nele, engoli aquela desculpa. Passei a vida toda engolindo desculpas. O pior de tudo não eram os tapas, as socos, os empurrões. O pior era a forma como ele me fazia sentir. Ele me fazia acreditar que eu era a única culpada. Você me provoca,
Ele dizia: "Você me faz fazer essas coisas." E eu acreditava. O silêncio, as noites sem palavras, as desculpas que ele dava e as promessas de mudança, todas me faziam pensar que de alguma forma eu podia consertar o que estava errado. Mas eu não sabia que não era eu quem tinha que mudar. Eu não sabia que o problema estava nele, não em mim. Eu comecei a me esconder. Quando ele estava com raiva, eu já sabia o que fazer para não provocar mais. Eu me calava, me encolhia, me fazia pequena. O amor que eu pensava ser a base do meu casamento se tornou um fardo. Ele me dizia o que fazer, o que vestir, com quem falar, onde ir. Eu nunca saía sozinha. Ele dizia que eu não precisava de amigos, que minha função era estar em casa a cuidar de tudo. Obedecia. Eu não tinha coragem de sair. Cada dia eu me sentia mais isolada, mais desconectada do mundo. Mas, mais uma vez, eu não sabia que esse era o preço do abuso psicológico. A primeira vez que tentei sair, ele me segurou pela mão e me ameaçou: "Se você sair, não volte mais. Eu vou arruinar sua vida. Eu vou garantir que ninguém te queira. Você não vai ser nada sem mim." E eu fiquei. Por quê? Por mais que eu odiasse o que ele fazia comigo, eu tinha medo. Medo do que ele poderia fazer. Medo de ficar sozinha. Medo de não saber como sobreviver sem ele. Eu estava aprisionada em uma prisão silenciosa, sem ninguém para me ajudar. Eu escondi os sinais. Ninguém sabia o que acontecia em minha casa. Eu sorria para as pessoas, dava as boas-vindas aos familiares, como se tudo estivesse bem. Mas dentro de mim, eu estava morrendo. Ele me fez acreditar que eu não era boa o suficiente para ninguém, que ninguém iria me apoiar, que ninguém entenderia. E eu acreditei. Por mais que tentasse, eu me sentia invisível, sem valor, sem voz. Eu deixei de existir. Ele me dizia que eu nunca conseguiria viver sem ele, que ninguém mais me amaria, e eu comecei a acreditar nisso. Eu parei de ter sonhos, parei de ter esperanças. Tudo o que eu queria era que ele não me batesse, que ele não gritasse comigo, que ele me deixasse em paz por apenas um dia. E, quando isso acontecia, eu achava que tinha feito algo certo, que tinha conseguido agradá-lo, que talvez as coisas pudessem melhorar. Mas a verdade é que nada melhorou. Ele me usava, me manipulava, me controlava. E ao final, ele me deixou sozinha. Não porque eu o tivesse deixado, mas porque ele finalmente se cansou de mim. Ele me abandonou, mas não antes de me deixar completamente destruída. Ele foi embora com outro amor. E eu fiquei aqui, com um buraco no peito, sem saber quem eu era, sem saber o que fazer com minha vida. Ele me silenciou. Ele me destruiu. Eu não sabia como viver sem ele. Agora, olhando para trás, eu vejo o quanto perdi. Eu passei tanto tempo esperando que ele mudasse, que ele me amasse, que ele me respeitasse. Eu passei tanto tempo me anulando para tentar ser o que ele queria que eu fosse, que me esqueci de mim mesma. Eu me deixei ser perdida, me deixei ser diminuída, me deixei ser nada. E no fim, ele me deixou, mas não antes de me quebrar por dentro. Eu estou sozinha agora. E não é fácil, mas há uma parte de mim que agora se sente em paz. O silêncio que ele me forçou a viver por tanto tempo foi quebrado. Eu sei que no fundo, a única pessoa que pode me salvar sou eu mesma. Agora, sou eu quem deve reconstruir minha vida.
encontrar a Beatriz que se perdeu dentro dessa prisão, que foi meu casamento. Agora, eu sei que a liberdade que eu buscava não estava nele. Ela sempre esteve em mim. Só eu não sabia.